pais, né, mais do que... E existem 20 das 200 cândidas, 20 delas são as prejudiciais. Exatamente. E a gente não tem noção disso, né? Ela provoca vários sintomas dentro do nosso corpo, né? Como você falou, as mulheres sentem mais o sintoma, né? E sempre fica aquela coisa, né? Se o biquíni ficou molhado ou não, ou a calça jeans que transpirou, esse tipo de coisa, né? E não tem nada a ver, né? A gente tem a ver isso com a nossa desbiose intestinal, né? Que é onde tudo começa, né? E isso provoca, inclusive, através da microscopia, a gente consegue ver isso quando você tem permeabilidade intestinal. Aí vem as compulsões, depressão, né? Não sei se você quer explorar um pouco mais sobre isso, mas é uma coisa boba, mas que provoca sérios danos ao nosso organismo. É que assim, o que que acontece? Às vezes, que nem, existe a questão da compulsão alimentar por doces ou de salgados gordurosos. E a gente acha muitas vezes que é da própria pessoa. E, infelizmente, a cândida é um dos sintomas dela, é isso. A compulsão por doces é um sintoma que é fortíssimo. E não é a culpa da TPM, mas é a culpa dessa disfunção. Então, a pessoa que sente muita vontade de doce, principalmente na questão perto da TPM, tem que se atentar porque existe uma desbiose e existe sim uma cândida por trás disso. Exatamente. E aí, uma das coisas, né, que ela provoca a questão da depressão que a gente não entende, né? Que às vezes você quer tá tratando uma depressão e não entende, não existe uma análise clínica hoje que você possa detectar isso através, assim, estou com depressão, como é que eu faço um hemograma, qualquer coisa que detecte isso, né? Porque a gente não observa os sintomas, né? A gente sempre delega a outros fatores que não a candidíase para a gente estar num quadro clínico que a gente acaba desenvolvendo, né? Então, a cândida, ela interfere diretamente nos neurotransmissores. Isso vai mexer com dopamina, neurodronanina, que é Noradrenalina e adrenalina. e adrenalina. Então, aí você vai ver que é uma sucessão. E, indiretamente ou diretamente, né, ela mexe com os hormônios do T3, T4. Da tireoide. E aí você fala assim, mas eu faço regime, eu não emagreço, né? Você tem disfunção na tireoide, dificilmente um regime vai dar certo, né? Gente, o que é muito importante também, que é uma disfunção que pode ser da cândida, é a questão dos fios de cabelo branco, daquelas manchas na pele que muitas vezes a gente fala, são vermes. Mas não, pode ser um sintoma que está ali porque existe uma candidíase também. Porque ela trabalha no quê? Ela consegue pegar a tirosina e modificar a função dela, desviá-la para outro lugar. E a tirosina é um aminoácido importante para pigmentação. Então, as vós falavam muito, tá manchando a pele, tá com parasita, né? E a gente Exatamente. consegue tratar a cândida com a tintura também. Sim. E a outra coisa, né? A gente fala sempre de protocolo de tratamento, né? Só que 80% o responsável para você estar desenvolvendo um quadro deste é os seus hábitos, né? A alimentação. Álcool, doce, queijo, derivado de queijo e por aí vai, né? Lactose. Então, a gente não existe uma forma de você cuidar da sua saúde só suplementando. Então, você toma um suplemento, mas come 90 coisa errada, né? Então, não adianta. Gente, é assim, ó, o que é muito importante. Às vezes você fala assim, mas eu quase não como. A restrição do leite, do glúten, do açúcar, você pode passar um tempão sem consumir. Mas se você vacilou um diazinho, a memória é tão grande que você vai voltar a ter os sintomas que vai ser dor de cabeça, inflar o abdômen. Por quê? Ali a gente fala em 100 dias para você desintoxicar do glúten, do açúcar e tudo mais. Mas se você voltar, o corpo ele vai receber aquela dosagem e vai inflamar de novo. Então, existe um sintoma quando você está desinflamando, que é a questão do Hersheimer, que a gente fala muito, né,
nos tratamentos, né? Que quando você começa a fazer um tratamento, vem aqui a dor de cabeça, muitas vezes vem náuseas, vem essas disfunções que a gente fala que é disfunção, que na verdade é uma desintoxicação. E depois que o corpo desintoxica, se você come, nem que seja um pouquinho, ele vai sentir esse sintoma novamente. Quando a gente fala de uma fatia de pão ou uma fatia de, nem sei se a gente fala, né? Uma bolacha demora de 10 a 12 dias, dependendo do metabolismo da pessoa, para eliminar, né? Isso se ela torrar, vai melhorar um pouco mais isso, né? A questão é evitar, né? Então, aí você fala assim, tá, mas lá no passado a gente comia isso, né? Só que no passado não existia fermentação, né? Então a gente volta naquela questão hoje de tudo que você coloca na boca, né? Como isso metaboliza dentro do seu organismo e as consequências disso. A gente tem que virar meio que uma enciclopédia ambulante, né? Para entender de tanta coisa. E o Porque a gente... glúten, olha só, o que que o glúten faz para quem não sabe? Sabe aqueles papel filme de cozinha? Que você embala o alimento? O glúten, ele forma essa película em volta da célula e vai causando sufocamento dela para tirar esse oxigênio até que ela venha a morrer. Por isso que o glúten, a gente fala, forma o biofilme no intestino. Por isso que ele faz tanto mal. Antigamente, o glúten, ele não existia em grande quantidade no alimento, só que hoje se perdeu o controle disso. Então, hoje em dia, os alimentos são quase mais glúten que propriamente o alimento. Sim, na época, acho que dos nossos pais, a gente tinha o quê? Bebida alcoólica, o rum, né? Então, o álcool é outra coisa que é perniciosa. A gente bebe demais hoje, né? Não tem controle do que o efeito do álcool provoca dentro do nosso organismo, né? Então, tem que prestar muita atenção. Mas você Ele fala tá assim, com mas o álcool, ele tá como o principal causador de câncer, ganhando também. de tudo, do açúcar, do leite, de tudo. Ultimamente nem é bom a gente falar, né? É. Estão usando um tipo de álcool errado aí. Então, como prevenir tudo isso, né? Então, tem que ter uma conscientização de hábitos, né? Que a gente fala. Tentar ao máximo controlar essa parte e prestar atenção nos sintomas, porque muitas pessoas não têm a menor ideia e trata de forma equivocada, né? Então, todo tratamento equivocado, quando você vai no hospital reclamar de alguma queixa, o que que você vai tomar? Antibiótico. É outra coisa que ajuda no quadro clínico da candidíase, né? Então, quando você está tomando um antibiótico, ele, em vez de ajudar, ele compromete ainda mais, né? Gente, o que que a gente faria? O que que eu faço aqui na clínica para os meus pacientes para tratar a candidíase? Primeira coisa, entro com desparasitação. Por quê? A tintura, ela vai tratar também a parte fúngica, né? Porque a candidíase é um fungo. E É um fungo é fundo. inteligentíssimo, ele se adapta. Então, primeiro a gente precisa limpar esse terreno, sempre. Em todos os protocolos que vocês forem fazer ou tratar o paciente de vocês, a primeira coisa é limpar. Então, sempre usaremos a tintura. Até pela questão de que ela trata os 109 parasitas, mas ela trata 12 mil patologias. Vamos sempre lembrar essa parte, né? Então, vamos fazer essa varredura. Depois, eu associo o málico. Por que o málico? Porque o málico, ele tem o poder de descalcificar, porque muitas vezes o que que a gente tem? A gente tem uma calcificação das, seja bactérias, e na questão do intestino e tudo mais, então ele vai retirar essa calcificação, que é uma cúpulazinha que protege as bactérias para não deixar dar candidíase de recorrência também, né? Então a gente vai fazer essa limpeza. Vai me corrigindo aí se você tiver uma Você ideia falou agora há diferente. pouco, né, que o nosso intestino acaba formando um filme, né? Então ele vai tirar esse filme. E o que que é importante falar quando acontece isso com o seu organismo, né? Na microscopia a gente vê quase que 80% das pessoas deficiência de complexo vitamínico, né? E por que que você não tem isso, né? O que acontece? Quando você está com essa deficiência, você não absorve o que você come. Então, assim, a parte do nutriente sua vai embora. Exatamente. E aí entramos com o quê? Com o nosso troféuzinho,
O cranberry. Explica aí a função dele. Então, só um pouquinho. Tem alguém insistindo aqui numa ligação. Então, o cranberry, ele vai fazer o quê? Combinados, né? Então, vamos falar assim, primeiro a gente começa com a tintura. Outra coisa que é muito importante é a prata coloidal, ela tem essa parte fúngica, né? Que ela é bactericida e fungicida. Então, como um preliminar, você pode usar isso aí. E, inclusive, a prata, você pode usar, inclusive, para fazer asepsia na parte genital, quando você tem já uma infecção mais avançada nessa questão. E aí, o que acontece? Você vai tomar o cranberry, ele vai trabalhar em cima disso, junto com o aloe vera. Então, praticamente de um até, no máximo, uma semana, depende da recorrência. A gente tem, inclusive, aí paciente de canarana mesmo, né? Com Sim. mais de, não sei lá quantos anos, ou 12 anos, com problema crônico disso, e resolver isso em menos de 10 dias. Exato. Então, por quê? Porque todos esses produtos juntos, o cranberry, ele não vai deixar a bactéria colar, né? De novo na parte intestinal e na parte genital e tudo mais. Então, ele vai mandar essa bactéria para fora. O legal da aloe vera, o que que o aloe vera faz? O aloe vera, ele funciona também como um quelante de metais pesados. E na questão dos corantes, ele também captura do intestino e elimina. Então, ele vai melhorar o nosso organismo. E uma coisa que é importante, né? Quando a gente fala de limpar o filme ou desplacar o muco, né, do intestino, quando você tem permeabilidade intestinal já, o que acontece? A aloe vera ela vai cicatrizar isso, então ela restaura toda a parte do intestino para você melhorar a absorção e com a vantagem, né? Você diminui muito esse processo de cicatrização com uma velocidade muito grande, né? E assim, o que que é interessante na questão do tratamento da candidíase? Não é você pegar, fazer um mês de tratamento e parar. A gente vai ter ali pelo menos um período de desintoxicação, até porque a tintura ela vai levar 28 dias para terminar. Em alguns casos aqui, de alguns pacientes, a gente leva a tintura para tratamento de até 3 meses. Porque, assim, muitas pessoas não têm o hábito de desparasitar, né? E isso também faz com que o teu organismo fique intoxicado. E também, quando a gente inicia a desparasitação, o que que acontece? É liberado uma amônia, né, na corrente sanguínea. Então, isso causa toxicidade para o organismo e causa as disfunções, né? Aqueles sintomas de dor de cabeça e de tudo mais. Então, a aloe vera, junto com a tintura, vai ajudar a tirar aquele sintoma principal e deixar o organismo mais leve. Eu falo até que ele dá uma refrescada no corpo, né? Com certeza. E desinflama, né? Tanto que uma das coisas que a gente pede para a pessoa tira as medidas do seu corpo antes e depois, né? Para ver. Não sei, aqui não está falando de peso, nós estamos falando só de inflamação, né? Que isso que afeta o nosso corpo, assim, e tira tudo que a gente falou, né? Você vai tirar a vitalidade, você vai tirar. A gente não falou aqui, né? Mas a cândida provoca um cansaço absurdo na pessoa. Então, ela tira totalmente a disposição do seu dia a dia de fazer uma atividade, qualquer coisa, né? Isso também. Alguma pergunta até agora? Aqui temos uma pergunta já. Como é que a gente consegue diferenciar a vontade do doce do parasita da cândida? Existe essa possibilidade? É difícil, porque os dois estão intrinsecamente ligados, né? Então, não dá Na para. verdade, o que que acontece? É porque assim, ó, a questão de você tratar o parasita é porque ele vai tornando o ambiente que do nosso corpo um ambiente tóxico. E com isso vai causando, vai fazendo com que ele fique cada vez mais, digamos assim, estragado, né? E aí causando questão de junção de fungo e tudo mais. Então, se você passar tratar primeiro a questão do parasita, a tintura em si, ela já vai ajudar no tratamento da candidíase. Então, você vai acabar tratando os dois.
Bom, o açúcar, na verdade, ele já é quando você tem a necessidade do açúcar, né? Já existe a bactéria dentro do açúcar, né? Quando você às vezes quer preservar alguma coisa, o que que você faz? Você coloca açúcar, né? Então, a própria bactéria dela já vicia a gente nesse sentido. Agora, o que é, onde começa um e onde termina o outro é meio difícil falar. Eu não sei responder isso. Mas a gente pode verificar e voltar e colocar no grupo, né? Perfeito. Muito obrigada. Algo mais aí? Tânia, Lucinal, vocês gostariam de fazer alguma pergunta aqui, aproveitar esse momento? Abrir o microfone? Sei que vocês A estão. candidíase, na verdade, ela é e assim, ó, uma coisa muito importante que a candidíase também, que leva ela ao extremo e a manifestar, são os sintomas emocionais, né? Então, a gente pode tratar toda essa questão de, tô tratando disfunção, tá tratando a intoxicação, tá tratando parasita, tá tratando tudo mais, mas e a parte emocional? Essa parte também conta muito. Então, não é só a questão de você ir lá e, igual o Tedaus falou, do biquíni molhado, da calça jeans, a candidíase não vem só disso. O nosso emocional, ele trabalha muito na questão da nossa imunidade. Baixou, o emocional foi provocado, a imunidade tem aquela descompensação. Então, a gente tem que cuidar isso também. Sim, a Tânia fez uma pergunta se tem algum paralelo aí com relação ao diabetes. Sim. Quando você está com deficiência, né, que você não está metabolizando o açúcar, isso afeta diretamente o pâncreas, né? Então, o índice insulínico muda. Por quê? Porque às vezes você lembra da necessidade do açúcar. Então, quando você ingere o açúcar demais, o que que vai acontecer com você, né? Você muda completamente o índice glicêmico no seu corpo. Então, não está diretamente ligado, mas tem vínculo sim também. Ela contribui para o aumento da diabetes. Lu, você tem alguma pergunta? Não? Você está com o microfone fechado. Ela falou que não tem, não. Tá bom. Algo mais? Hoje estamos com menos perguntas aqui, porque tem muita relação, né, entre a cândida e o parasita. Eu acho que como a semana passada a gente falou bastante sobre a desparasitação, tem tudo a ver, né? É. Na verdade, igual a gente falou, né, Carol? Você tratando o parasita, a diferença é o quê? Que a questão da candidíase também, a gente falando aqui, ela vai ajudar também na questão da infecção urinária de repetição, né? Que se o cranberry, ele é para tratar isso também. Eu falo assim que se toda mulher consumisse o cranberry, não precisa ser aquela quantidade grande sempre, mas uma dose menor todos os dias, que seria a constância, ele faz bem para nossa saúde. Nós mulheres somos privilegiadas pelo cranberry. Eu falo, tem muito benefício nele. E o cranberry que a New Quantic tem, não é porque é da New Quantic, mas ele é muito puro, né? Igual o Fábio fala. A dosagem de. Eu não lembro como é que é o nome. Ela tem um nome bem complicadinho de falar, que tem o cranberry. Ele é o ativo dele. Você lembra como que é o nome? Não lembro. A maior concentração que tem no mercado é nossa. Eu também não lembro do princípio ativo. Exato. Então, você não precisa consumir uma dose altíssima, mas para cuidar da saúde da mulher, ele é muito importante, porque ele faz a prevenção de infecção urinária. Porque o que acontece? Mulher ficou chateada, a imunidade despenca, né? E querendo ou não, infecção urinária em mulher, a recorrência é muito grande. Quando a Então, gente falou, quando pode a gente falar. falou da tirosina, né, e ela provoca todo esse dano, e principalmente, que você falou da depressão, né? Quando você tem disfunção no T3, T4, o que acontece? O T3, T4 é responsável por 20% da nossa produção de hormônio e de célula-tronco. Uma vez que você tem disfunção ali, afeta completamente tudo o teu corpo. E vocês, né, no caso das mulheres, elas sentem mais isso do que o homem. Porque o homem não se importa muito com essa questão da estética, da flacidez, de nada disso, né? Mas E a vocês, tirosina também atua no ciclo de Krebs, sim. né? Na energia celular. A Ou Tânia seja, perguntou na infecção urinária versus cranberry, isso? Foi ali, Carol? Isso mesmo. Cranberry versus infecção urinária.
Então, Tânia, o cranberry, ele não deixa a bactéria colar de novo na região. Ele é como se ele criasse vamos dizer assim, um escorregador para ela. Então, o málico, muitas vezes a infecção urinária, ela se dá por quê? Eu já peguei paciente com 3 milhões e 800 mil de leucócitos, 8 milhões, paciente que ficou internada há muito tempo e não consegui eliminar. Então, o que que acontece? A bactéria, ela é tão inteligente que ela se envolve por uma cápsula de cálcio. E aí, ela não é diagnosticada nos exames. Então, o málico entra fazendo o quê? Tirando essa calcificação dela. E ao mesmo tempo, é legal também que o málico ajuda muito na pedra no rim. Só que ele não vai eliminar a pedra inteira, né? Porque a pedra é toda cheia de pontinha. Ele vai descalcificando ela em forma de areia. Então, assim, eu já tive paciente que falou: fiz xixi de areia no vaso, que dava para ver. Então, ela vai tirar essa calcificação da bactéria e o cranberry entra como esse escorregador, digamos assim. Ele não vai deixar a bactéria fixar de novo. Então, ele elimina a bactéria. Uma coisa que é importante falar do cranberry, né? Que quando a gente fala de H. pylori aqui no Brasil, Trata também. tá? Então, é um dos tratamentos mais eficazes e menos nocivo, né? Na verdade, ele não provoca nenhum efeito colateral. Já o tratamento convencional é um antibiótico pesado, tem uma dieta restritiva, e com isso, com o cranberry junto com a aloe vera, você não tem isso, né? Essa restrição alimentar e o resultado praticamente é em 2, 3 dias também. Então é bem interessante mesmo. O cranberry, eu acho que assim, ele é um produto que se fosse, quando você vê a questão dele, acho que a frutinha faz algum efeito. Tânia, então, eu ia falar sobre isso agora. O que que acontece? O cranberry, eu vou ver a palavra que é Eu não tenho nenhum frasco aqui para sonitidina, não é ler. sonitidina, uma coisa assim, o nome da palavra. Mas o cranberry da New Quântica, o que que acontece? A dose da frutinha seria uma dose muito gigantesca. Proantosonidina é o nome do composto. Esse composto, ele é alto em concentração dentro do cranberry da New Quantic. Era essa a explicação que eu queria entregar. Então, o que que acontece? Essa substância, para você conseguir a quantidade que precisa para eliminar a bactéria, a dosagem dela nas frutinhas é assim, gigantesca. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram um cranberry concentrado, justamente para a dose ser uma dose eficaz. Por isso que a gente indica logo o produto. Que tanto na farmácia quanto na questão das frutas vermelhas que eles falam para consumir, não tem como a gente controlar a quantidade que vem, né? Por isso que a gente indica esse cranberry, que nesse da New Quant, que a gente sabe quanto que você vai consumir ali para o produto ter a eficiência que a gente fala que ele tem. Bom, na prática é só testar, né? Como a gente falou, os casos que nós temos aqui, né? O resultado é absurdo, né? Quando você faz isso. Com relação à infecção urinária, para a Tânia que perguntou, eu tenho um paciente aqui com mais de 20 dias tomando antibiótico para infecção urinária, toma lá simplesmente 2 dias prata coloidal, também resolveu essa questão, tá? Então você percebe isso na hora. Você vai perceber no odor, no próprio cheiro, né? Da urina no corpo. Algo mais? Acho que agora cobrimos todos os assuntos, hein? Vocês separaram para falar mais alguma coisa sobre o cranberry hoje? Na verdade, assim, a candidíase, ela tem, igual você falou, a relação dela tem muito a ver com a parte de desparasitação, você já acaba tratando ela. Eu acho que o diferencial que teria era só bendito do cranberry, que também trata H. pylori, e a aloe vera, que também trata H. pylori. O legal dos produtos é o quê? Que você vai tratar uma coisa e você acaba tratando outras coisas, né? Então, Exatamente. são complementos. É por isso que eles são eficazes no mercado. Eu falo assim, quando você começa a tomar, às vezes você vai lá, toma prata para uma coisa e fala, tratou outra coisa. Querendo ou não, dentro dos produtos existem as frequências, né?
E, infelizmente, se as pessoas acreditassem nas frequências, da forma que eu e Tedalso e quem conhece acredita, a gente não precisaria de produto nenhum. A gente poderia usar só as frequências, né, para tratamento. Então, independente do produto que você for usar, ele vai fazer efeito. E ele não vai fazer efeito só no problema que você está tratando. Ele vai fazer efeito no organismo como um todo, porque as frequências estão lá atuando. Ó, vou traçar um paralelo que a gente acabou não falando, né? Mas quando você fala de depressão, normalmente é deficiência de complexo B. Então, a cândida afeta diretamente isso. Então, você que a gente fala do açúcar, né? Falou de vontade, mas quando você está com depressão, começa a analisar isso. De novo, a gente vai voltar num ciclozinho, né? O que acontece? Baixa absorção, não absorve vitamina, depressão, aí você não dorme, começa o estresse, uma série de coisas, né? Aí você começa a inflamar, porque você tem disfunção também no T3 e T4. Ou seja, quando a gente fala de um produto, a gente não consegue separar isso. Isso que é legal do mundo integrativo, né? Então a gente falou de uma única fungo, né? A bactéria, né? Fungo. A cândida é um fungo. Até então, o que acontece? A abrangência que ela faz no teu organismo, como é que eu vou analisar isso? Eu tenho que analisar tantos fatores que uma única coisa afeta no seu organismo. Isso que a gente não falou do resto aqui, né? Se a gente for falar de parasita aqui, acho que eu preciso de uma semana se for falar dos principais aí e o que ele provoca no organismo. Então, quando você fala de um produto, você não pode falar de um produto para tratar algo específico, porque a abrangência de tudo isso é muito extensa. Então, quando a gente pensa em desenvolver algo, a gente pensa dessa maneira. Como se tornar mais eficiente e eficaz em tudo, né? Tudo que for E existe, possível. sabe o quê? Alguns estágios que a gente observa na candidíase, que é assim, ó. Primeiro, é um corrimento transparente. Depois ele começa a ficar esbranquiçado. Depois ele fica amarelado e quando ele partiu para a parte verde, ele já é gardnerella. Ele não é mais a candidíase, né? Então, o legal é o quê? Que essa suplementação, ela consegue tratar todos os estágios. Tá? O que vai mudar é o tempo de uso dela, né? Que você vai, para você tratar uma gardnerella, como ela já tem mais tempo, então não vai ser ao mesmo tempo que você tratar um corrimento que está lá no comecinho. Então é importante observar isso e atentar os pacientes. De quando ele vem, eu acho que eu tô com candidíase, mas fala que cor tá o seu corrimento, né? Para você conseguir ajudar a pessoa no tratamento e já dar uma noção de quanto tempo que ela vai precisar Tem tratar. um negócio da internet que chama ciclogenia, né? Dos parasitas, né? Ah, sim. É importante vocês dar uma pesquisada sobre isso. Eu não sei se a gente consegue depois até colocar uma imagem sobre isso, né? Eu acho que consegue colocar assim. Quando a Sandra acabou de falar da evolução, né? Do que evolui o quadro clínico. Só que quando você chega nesse estágio, se você fizer uma microscopia, você vai ver que o resto do organismo não tá legal. É. Então, ó, as bactérias, os fungos, né, dentro desse ciclo que a gente fala, e dependendo da alimentação, elas começam a criar simbiose entre elas. Não estou falando aqui mais de candidismo, mas de uma forma geral, né? E isso, ela é uma mutante, o tempo todo está evoluindo. Então, a gente fala de desparasitação. Assim como a gente cria resistência para algumas coisas, o nosso terreno biológico também cria resistência, né? E como que você enfraquece isso? Fazendo os protocolos, né? De uma forma mais constante, pelo menos 3, 4 vezes por ano, e observar. A gente não se observa, né? A gente fica olhando o mundo inteiro, olhando as pessoas, a vida que elas têm, mas quando a gente tem que olhar para nós, para ver o que nós estamos sentindo, a gente não presta atenção nos sintomas que aparecem na nossa vida, né? E quando presta atenção, fala, não é nada não, amanhã eu vejo isso, e quando vê o quadro clínico já evoluiu, né? A gente tem uma questão agora da Tânia aqui, e ela, vou ler aqui. Eu estou falando como paciente. Na desparasitação, senti dificuldades em tomar o produto. A consulta com a Sandra poderia tirar todas essas dúvidas? Sim, ou se você quiser pôr aqui, pode falar, mas sim, desculpa, Ele responde não, você. não, tranquilo. Ele não conseguiu tomar o produto, ele teve uma resistência, é isso? A Tânia está falando como paciente, então eu acredito que é dela mesma que ela está falando, que ela não conseguiu tomar o produto. Por que, Tânia? Por gosto? Eu ia perguntar, Tânia, o que que aconteceu? Você teve algum sintoma que você não sentiu bem? Ou você não conseguiu por causa do sabor?
Não foi a dificuldade em tomá-lo. Eu senti dificuldade na regra que tem que tomar, por exemplo, Nas gotinhas. no método que tem que tomar, sabe? A quantidade por peso, é isso? Exato. E depois, assim, parece que tinha alguma coisa a ver com a Lua, depois teve, no caso aí, tantos dias tinha que tomar, né, A dosagem. frasco e depois outro. Então, eu senti bastante dificuldade nesse sentido. Posso explicar? Pode. O que acontece? Quando a gente fala de tintura, né, quem começou a trabalhar com tudo isso foi a doutora Uda Clark há 50 anos atrás. Então, ela observou através do microscopia, que ela já trabalhava com isso, que nas fases lunar existe uma proliferação maior, né? Quais são as duas luas onde acontece isso? Na lua cheia e na lua nova. Então, quando a gente olha a nível de universo, a gente não está sozinho aqui. Então, a gente é regido por tudo isso. Então, a maré muda, o número de pessoas que nascem crianças no ciclo lunar e por aí vai, né? Então, seguindo essa regra. Você não precisa seguir essa regra das luas, tá? Você pode começar. Inclusive, tem algumas pessoas que falam assim, por que o protocolo é 28 dias? Porque existem bactérias que se proliferam na lua minguante, que na teoria não deveria. E o que acontece? Com relação à dose, por que o produto nosso é diferente do resto? Quando a gente evoluiu em tudo isso. Uma pessoa que tem 50 quilos, ela é diferente de um corpo de uma pessoa que tem 120 quilos. Então, eu não posso dar a mesma dose. Hoje, a maioria dos protocolos que existe fala assim, 40 gotas para todo mundo. Agora, como é que eu vou dar 40 gotas para uma pessoa que tem 10 anos, uma que pesa 20 quilos, outra 50, outra 70, 80, 90? Explica a questão também da diversificação da dosagem. Então, o que acontece? O que nós entendemos? Dentro da fase da Lua, que nós acreditamos, isso não é uma regra, é difícil de provar isso, mas foi estudo feito sobre isso, e por isso que existe tanta discussão sobre a questão lunar, né? É que na Lua nova é a maior incidência. Então, se na Lua nova eu tenho maior incidência de proliferação, eu tenho que dar maior dose, entendeu? E aí ela vai decrescendo. Por quê? Não existe também outra desparasitação que o pessoal faz uma semana. Tá, você garantiu que daquela semana da lua cheia, da lua nova, não importa a lua que você tá, você limpou todo o terreno? Então você não garante isso, tá? Então, a forma de tomar, inclusive a tintura, quando a gente analisa na microscopia, a gente pede que seja feita até 3 meses seguidos, depois dá um intervalo de um mês. Então, é difícil falar para as pessoas. E por que tem dois tipos de medidor? No início, você pode pegar um copinho, né? Quando chega em 48 gotas, não dá para você medir no copinho. Então, por isso que a gente manda uma pipeta e um copinho. Já tentamos colocar só em ml, o pessoal tem dificuldade também de medir em ml. Então, assim, o que diferencia do alopático para o homeopático é isso. Porque o alopático, você tem um comprimido para uma pessoa que pesa qualquer coisa. Então, não faz o efeito que tem que fazer. Outra coisa, quem tem um tipo de enzima digestiva, o efeito é um para o alopático. Para o homeopático já faz diferença. Então, toda regra, né, a gente fala que tem uma exceção. Foi a melhor forma que a gente encontrou de estar podendo proporcionar isso. Eu sei que no começo, a gente fez uma planilha que você pode usar ela, coloca o peso lá, já vai te dar a quantidade de frasco e a dose diária para cada biotipo, né, para cada tipo de pessoa. Mas você não é Então, obrigado a respeitar a lua, não, tá? isso. E também, o que acontece? O nosso corpo, ele demora um tempo para entender que os parasitas não estão mais ali. Por isso que é tão extenso o tratamento, tá? Para, como se diz, fazer uma limpeza geral e ele conseguir entender que não tem mais ninguém lá para ele alimentar, que esses bichinhos todos já foram eliminados. O que acontece? Quando você tem pequenos organismos dentro de você, quando você fala de verme longo, o teu cérebro ele tem a sinapse que tem que manter aquele bicho vivo. Então, quando você faz um processo que nem a Sandra acabou de falar, drástico de uma semana, você entra em crise de ansiedade. Porque o teu cérebro vai procurar aquele bicho e ele não está lá.
Então é como se eu estivesse desmamando o meu cérebro com relação a isso. A gente está falando aqui de parasita, né? Se um dia, Tânia, você pegar alguém que tem toxoplasma, você vai ver o que é abstinência, entendeu? A pessoa vai querer morder o batente da porta aí, e fica extremamente irritado. E o organismo, ele começa a reagir para se defender com relação à desparasitação, para quem tem esse tipo de toxoplasma, entendeu? Não sei se eu respondi. Bastante, respondeu sim, fico agradecida pela grande explicação aí, eu sou bastante leiga no assunto, né? E pelo que eu percebo de tudo isso que vocês falaram, é que, na verdade, a gente tem que fazer, eu acho que primeiro é uma reflexão tão grande sobre glúten, sobre leite, sobre açúcar, sobre tantas outras coisas, né? Para a gente poder se conscientizar de que, de fato, a gente quer ser saudável, quer ter, né, uma disposição boa, melhorar, se for o caso, ou não sei, a diabetes, né? Eu sou diabética também, e tem problema de tiroides, tem obesidade, então tem uma série de coisas que vocês estão englobando tudo na desparasitação, né? E eu acho assim que, na verdade, a gente tem que, de fato, né, se conscientizar de tudo isso, que não adianta eu fazer essa desparasitação e depois voltar tudo a me alimentar de forma errada, essa coisa toda, não é? É, Dani, sabe o que eu gosto de fazer? Assim, eu sou muito comilona. Carol me conhece, Tedaus, quem meu aluno também me conhece, então assim, e amo o doce, tá? Amo uma porcaria. Então, o que eu faço? Vou falar sobre mim. Eu faço sim a desparasitação. E eu tenho um vidro de málico aqui, ó, que me acompanha eternamente. Porque o que o málico faz? Ele tira o biofilme do intestino da parte do glúten. Ele ajuda, quando a gente toma ele pela manhã, eu coloco na minha primeira garrafa do dia. Então, ele vai ajudar a todo o açúcar e todo o carboidrato que entra no organismo durante esse dia, ele metaboliza e entrega na célula como energia. Então, você ganha disposição além de tudo isso. E ele não vai entregar como açúcar. Então, eu como sim porcaria, mas eu tomo minha aloe vera, faço a desparasitação. Então, eu como, mas eu suplemento, entendeu? Como ela se come diz, sem culpa. eu como sem culpa. Porque o que acontece? Não é só o que a gente põe na boca. É o que entra no nosso ouvido, é o que entra nos nossos olhos. Então, é o sentimento que a gente tem no dia a dia também. Então, não adianta a gente ter uma alimentação perfeita se aquilo está fazendo a gente infeliz. Então, a gente tem que cuidar com a questão do que a gente se alimenta de pensamento, do que a gente se alimenta do nosso dia a dia em si. Eu até brinco, eu falo assim, lógico que eu vou comer meu chocolate. Vai que eu atravesso a rua amanhã e morro, né? Então, assim, pode sim comer, só que tem que cuidar a parte do quê? Da suplementação. Se você estiver bem suplementada, eu tenho hipotiroidismo de Hashimoto. Então, eu cuido dessa parte também, mas eu tenho um equilíbrio. Eu não vou deixar de comer o que eu gosto, mas eu trato a parte de suplementar. Lógico que a gente não pode fazer em excesso, né? Tudo em excesso é ruim. Então tem que ter uma balança ali. Mas nem vou deixar de comer o que eu gosto e nem vou me intoxicar. Então, vamos manter o equilíbrio que tá tudo certo. Tânia, eu vou complementar o que ela falou, não sei se você me permite, né? Quando você falou do diabetes, falou do T3, T4, né? O que acontece, né? Quando a gente começa a desenvolver isso, o nosso estado de humor muda muito. Quando a pessoa é diabética, eu pergunto, como está a sua amorosidade com a vida, né? As pessoas, só meio pavio curto, alguma coisa nesse sentido. Então, se a gente não trata, né, dentro da linguagem do corpo, a gente evolui para um quadro de diverticulite, inclusive, que a gente sai da fase da raiva, né, para entrar na fúria, né? E o que acontece isso?
Quando a gente fala disso, a gente está falando de esteatose hepática. Se você começar a tratar o fígado de forma mais, vamos falar assim, focada na sua alimentação, o próprio sal, que tem 85 elementos da tabela periódica, que você E o falou, desoxiflora. o que eu ia falar. E aí você tem o desoxiflora. O desoxiflora aqui, nós temos casos aqui que em 3 dias ele reduzir 40 pontos do índice de diabetes, entendeu? Então ele vai contribuir. Agora, o que você alimenta dentro de você, né? Às vezes a gente tem que olhar para nós, né? Tanto que eu dou um exercício para todo mundo, né? E vira até um jargão isso. Fale na frente do espelho que você se ama 1000 vezes, né? Para você começar a ter essa consciência de corpo, de quem é você, esse tipo de coisa, né? Porque a gente só respira, não vive, né? Eu e a Sandra, a gente fala uma frase que é meia traumática, né? Mas que fala assim, né? Quando a morte te encontrar, que ela te encontre viva, né? Porque a gente passa a vida no piloto automático. E quando você fala assim, tem que tomar essa consciência de saúde, é começar a olhar para si mesmo. E aí a gente foi levado ao fast food, né? Que a gente não come mais, né? A gente não tem mais o prazer da companhia de sentar numa mesa, tomar um café, de almoçar, conversar. Tá todo mundo com o celular e faz o quê? Engole a comida, né? Então hoje a gente não faz a digestão. E aí quando você entende que os seus hábitos é que leva o quadro clínico seu, então, eu sempre pergunto, com que balanço você quer chegar daqui 10, 15, 20 anos, né? Mesmo com o chocolatinho antes de atravessar a rua aí, que a Sandriele falou. Então, você tem que ter esse prazer, né? De com você, de apreciar um alimento, consagrar ele, que eu sempre falo, né? Eu limpo e purifico esse alimento, que é fonte de saúde e bem-estar do que eu estou comendo, né? Agradecer todos que contribuíram para chegar até a tua mesa e por aí vai. Então, quando você desperta tudo isso, né, que é o que a gente fala, é melhor você cuidar da sua saúde para não cuidar da tua doença. E a gente sempre acha que não tem tempo, né? Eu falo que uma coisa legal, né? Ninguém tem tempo, mas quando acontece uma fatalidade, vai no hospital, fica 30 dias na UTI, ele arrumou tempo, né? Como é que ele não tinha, né? Então, você despertar esse amor por você, assim, é como se você, como eu vou dizer assim, se agradecer, né? E não ficar carregando o que já viveu, o que já passou, né? Então, assim, agradeço o meu corpo por tudo, né? E sinto muito por tudo que eu causei também, né? Que às vezes a gente fica se apegando ao que viveu, a gente não percebe que a gente pode largar tudo no dia seguinte. Falando de tintura, é uma coisa importante, tá? E de limpeza. Quando a gente fala de intestino, a gente evacua. Quando fala de sangue, não. Porque o bichinho morre dentro de você e ele não vai embora amanhã, né? Isso é outra coisa importante você lembrar disso, né? E como é que você faz o bichinho ir embora amanhã que está na corrente sanguínea? Metabolizando. Então, que nem a Sandra falou aqui, os produtos que a gente indicou já faz isso. A própria tintura tem o cardo mariano, que é a silimarina. Depois dá uma gugada aí, né, para você entender o que que é, né? E quando o desoxiflora se toma junto, ele acelera o metabolismo do fígado e do rim para você eliminar o máximo de toxina. E o pâncreas seu vai agradecer assim. Outra coisa que é importante, você falou de diabetes, né? Não é só o açúcar, mas não tomar suco. Porque quando você toma suco da fruta, você não está quebrando como é que chama? A fibra. É frutose direto no sangue. Tive Então, uma paciente aqui que estava tratando esteatose hepática e não baixava, não baixava. Um paciente, ele. E aí eu falei, vamos lá. Falei, o que que você come? Mas eu não como nada de errado. Ele estava tomando suco de laranja. O suco de laranja, depois da. Você pode tomar um copo de Coca-Cola ao invés de tomar ele. Porque os dois são tão. Um é tão mal quanto o outro na questão da gordura no fígado, da esteatose, por causa da frutose. então Então tem come que uma cuidar. laranja, Os não toma sucos o nem suco, né? sempre são benéficos. É isso aí. Não, foi ótimo. Agora eu estou assim, como eu falei, estou falando como paciente, não é? E aí eu fico assim, tá, mas para onde eu vou para me consultar e como eu faço para saber quais são os produtos que eu devo ingerir, não é?
Então, eu não sei se vocês podem falar ou se eu tenho que entrar, assim, em contato direto com vocês. Eu pediria que, por gentileza, vocês pudessem me dar essa dica. Tânia, você é da onde? Eu sou de São Paulo, Jundiaí. Tá perto de você aí, Cacau? Ah, acho que 60 Ele está em quilômetros. São Bernardo, né? Eu já estive aí. Você veio aqui na New Quantic? Já, em São Bernardo, sim. Aí você não falou nada disso comigo, né? Eu não lembro, tá? Já faz acho que 2 anos, ou quase 3, mas eu voltei, né, e agora estou retomando, e eu queria novamente, sabe, ter uma orientação mais direta, entendeu? Então, você tem o telefone aqui da New Quantic? Eu vou colocar aqui nos comentários para ela. Então, eu recomendo que você fale com a Bruna, né? Eu vou estar aqui, acho que até sexta-feira, ou no máximo na outra segunda, né? A cara dela, não gosta muito, não. Tânia. E assim, você pode também, ali no grupo, pegar o nosso contato e estar conversando com nós. Pode me chamar no WhatsApp. Nós somos muito acessíveis. Pronto, tá Ok, aí. obrigada. Tá bom? Para o que você precisar. Gente, eu acho que é isso. Lu, gratidão por ter participado com nós. Tânia, gratidão também por ter participado com nós. Carolzinha, gratidão por tudo. Imagina. Gratidão, amor e Mia também. Gratidão a Gente, é um todos, prazer né? sempre estar com vocês e agradeço a companhia. E o que vocês precisarem, nós estamos sempre aqui à disposição. Isso aí, gente. Ok, muito Gratidão obrigada, foi muito pelo... bom e esclarecedor. Muito obrigada, Tânia. Beijo grande para vocês, então. Fiquem todos com Deus. Gente, Uma ótima gratidão, uma noite. boa noite, gratidão pelo tempo de vocês aí. Tchau. Ah,